Então vamos lá, pessoal. Retomando a nossa ideia, eu trouxe aqui para vocês agora uma tabela, né, na qual é demonstrado todos os hormônios e altacoides, né? O que são altacoides? São produtos produzidos pelo próprio corpo, pelo próprio organismo, né? Exemplo, óxido nítrico, né, que são derivados do endotélio, endotelina, beleza? Então, como assim? Vamos lá? Vamos compreender cada um deles? E aqui ainda não estão todos, tá? Eu vou trazer mais uma explicação para vocês perceberem como que vai ocorrer. Ó, antes de mais nada, o controle fisiológico da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal é influenciado pelo sistema nervoso simpático, eu trouxe aqui, norepinefrina, epinefrina. Hormônios, né, tais como hormônios responsáveis pela constrição das arteríolas, como exemplo de um hormônio A. A angiotensina é um hormônio, né, produzido pela adrenal que vai causar a constrição dessas arteríolas, né? Altacoides, óxido nítrico, né? Que mais? Outros fatores, outros controles por feedback intrínsecos aos rins, né? Aqui já é essa parte de autorregulação do fluxo sanguíneo renal que a gente vai falar nesse slide aqui. Mas vamos então a como que cada um dessas substâncias influenciam na filtração e, consequentemente, no fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, na filtração glomerular. Vamos entender? Bora lá. A norepinefrina e epinefrina são componentes do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, pessoal, ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade maior pela arteríola aferente. Então, quando o sistema nervoso simpático é ativado, ele gera uma constrição muito maior da arteríola aferente do que da arteríola eferente. Se você gera uma constrição muito maior da arteríola aferente, lembra que eu falei para vocês? Ó, eu falei para vocês que fluxo sanguíneo é igual a diferença de pressão entre duas extremidades sobre a resistência. Se você, pessoal, está gerando uma constrição da arteríola aferente, você está aumentando a resistência à passagem de fluxo sanguíneo. Se você aumenta a resistência à passagem de fluxo, você diminui o fluxo sanguíneo que passará através da arteríola aferente, né? E se o fluxo diminui, o que eu falei para vocês? Que o fluxo é diretamente proporcional à taxa de filtração glomerular. Se o fluxo diminui, a taxa de filtração glomerular diminui também. Então, ó, epinefrina e norepinefrina diminuem a filtração glomerular, tá bom? A angiotensina 2, pessoal. O que é a angiotensina 2? A angiotensina 2, ela é um produto do metabolismo da renina. Lembra? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Como assim? A angiotensina 2, pessoal, como vocês podem lembrar, ela tem um tropismo maior pela arteríola eferente. Eu falei isso na nossa aula. A angiotensina, ela é o principal feedback a curto prazo para a regulação da pressão arterial. Lembra que eu falei isso? Por quê? Porque ela contribui para a diminuição da taxa de filtração glomerular, diminuição do fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, preservação do volume hídrico corpóreo. Você diminui a quantidade de urina que você produz. Para quê? Para manter um volume circulante maior. É para isso que o sistema renina-angiotensina funciona, né? Mas, pessoal, na aula sobre esse sistema, né, sobre feedback de regulação a curto prazo, eu falei para vocês que a angiotensina 2 ela tem um tropismo, uma afinidade maior pela arteríola eferente. Por quê? Porque ela quer, pessoal, proteger a, a perfusão renal, né? Às vezes os termos faltam na cabeça da gente, mas está tudo bem, né? A gente vai lutando contra isso. Então, pessoal, a angiotensina, o corpo percebeu que angiotensina, eu quero que você haja diminuindo mesmo o lumen da arteríola eferente, o lumen da arteríola aferente.
Porém, angiotensina, eu quero que você faça mais isso na arteríola eferente. Por quê? Porque eu quero que você não diminua tanto assim o lúmen da arteríola aferente para que esse rim não fique sem suprimento renal. Porque veja, pessoal, é a arteríola aferente que supre o rim. E se você diminui a perfusão renal ao tal ponto de cessar a perfusão renal, esse néfron, esse rim, começa a entrar em falência, em insuficiência. E a insuficiência renal é muito pior, né, para o organismo do que você deixar um tantinho de sangue sendo filtrado e passando para a formação da urina, mesmo em uma situação de hemorragia. Compreendem? Então, mesmo na hemorragia, você tem um pouquinho, aquele tantinho irrisório que não vai significar muita coisa para o restante da circulação passando pelo rim, é interessante para evitar falência e insuficiência renal. Beleza? Então, pessoal, os livros até trazem o seguinte, que pequenas concentrações de angiotensina, né? Pequenas concentrações de angiotensina só causam constrição da arteríola eferente, né? E altas doses de angiotensina, que a gente tinha pequena, altas doses de angiotensina, aí sim, causa a constrição das duas. Por que que os livros trazem isso? Para demonstrar que a afinidade dela principal é pela arteríola eferente. E aí, ela causando a constrição das duas, o que isso vai gerar? Se você está aumentando a constrição da arteríola aferente, você reduz o fluxo, você aumenta a resistência, né, na arteríola aferente, reduz o fluxo que passa por ela. Se reduz o fluxo que passa pela arteríola aferente, você reduz também a taxa de filtração glomerular, mais uma vez. Beleza? Beleza, pessoal. E aí, a atuação conjunta do sistema nervoso simpático com a angiotensina vai causar uma redução brusca da taxa de filtração glomerular, porque ambas causam a redução do fluxo sanguíneo. Então, vai reduzir bastante a taxa de filtração glomerular, tá bom? Beleza. Óxido nítrico e derivados do endotélio. Pessoal, o óxido nítrico, ele é um vasodilatador, né? Vocês precisam se recordar disso. Lá das nossas primeiras aulas, nós falamos do óxido nítrico. O óxido nítrico vai lá no endotélio, promove toda aquela cascata que, no final das contas, vai causar uma vasodilatação, né? Nesse modo, pessoal, o óxido nítrico ele é um fator protetor também para a arteríola aferente. Tanto o óxido nítrico quanto as prostaglandinas são vasodilatadores. E, por conta disso, são duas moléculas que são secretadas no momento em que essas arteríolas começam a se contrair para prevenir a diminuição de uma perfusão renal tão acentuada. Lembra que eu falei para vocês que a angiotensina ela já pensava nisso? Que ela quer contrair muito mais a eferente do que a aferente? Só que o corpo entendeu o seguinte, só essa preocupação da angiotensina não é suficiente, né? Por quê? Porque eu vou ter um sistema nervoso simpático que vai estar gerando uma contração muito acentuada das arteríolas aferentes, né? Então, a angiotensina mais o sistema nervoso simpático poderiam gerar a insuficiência renal que nós falamos. Aí, o que o corpo percebe? Eu preciso de mais precaução, eu preciso de mais proteção à circulação renal. É nesse momento que o corpo secreta o óxido nítrico e secreta a prostaglandina no mesmo momento em que ele secreta também a norepinefrina, a epinefrina e a angiotensina. Porque enquanto o simpático e a angiotensina vão estar causando a contração exacerbada, né, dessa arteríola, o óxido nítrico e a prostaglandina vão estar chegando aqui falando assim, ó, peraí, eu vou segurar a onda um pouquinho, né? Porque o simpático e a angiotensina queria fechar esse vaso se pudesse, né? A angiotensina não tanto, mas vocês entenderam, o simpático mais a angiotensina querem fechar esse vaso. O óxido nítrico e a prostaglandina falam, não, nós não podemos fechar esse vaso porque eu preciso garantir o mínimo de perfusão renal para impedir que esse meu rim entre em insuficiência, entre em falência. Aí o óxido nítrico vem cá e depois que esse vaso foi fechado pelo
simpática é a angiotensina, o óxido nítrico e a prostaglandina. Vem cá, ó, vou abrir só um pouquinho, viu, vaso? Mas não acostuma não, porque eu estou no momento que eu preciso estar fechado. E deixa só esse mínimo para garantir um mínimo de perfusão renal, beleza? E se o óxido nítrico e a prostaglandina são vasodilatadores, eles contribuem como? Eles contribuem diminuindo a resistência, né, da arteríola aferente. E se diminui a resistência da arteríola aferente, você aumenta o fluxo sanguíneo. E se você aumenta o fluxo sanguíneo, se você aumenta o fluxo sanguíneo, né, automaticamente você aumenta a taxa de filtração glomerular. É por isso que o óxido nítrico e a prostaglandina têm um efeito de aumentar a filtração glomerular. Compreenderam, pessoal? Então, simpático diminui. Angiotensina diminui, né? Óxido nítrico derivado do endotélio, né? E prostaglandinas aumentam a filtração glomerular. Fechou? Tem um outro hormônio que é produzido também, que é o peptídeo natriurético atrial, né? O que é esse peptídeo natriurético atrial? Nada mais é do que a natriurese por pressão. É um mecanismo relacionado ao miocárdio. O coração, pessoal, como nós sabemos, ele é subdividido em câmaras, né? E o átrio desse coração, ele tem uma sensibilidade muito grande à variação de pressão. Então, quando a pressão aumenta de tal forma no átrio a distender muito a musculatura desse átrio, ele fala, opa, essa pressão está muito alta, eu preciso regular isso. O que ele faz? Ele passa a secretar esse peptídeo natriurético atrial, né, que é o PNA, e esse peptídeo vai parar lá no rim. Quando esse peptídeo chega no rim, né, ele é filtrado e aí ele gera a informação do rim para o rim aumentar a taxa de filtração. Então, o peptídeo natriurético atrial amplia a filtração glomerular a partir da informação que ele leva de que a filtração precisa ser aumentada. Nós já falamos isso na aula sobre regulação da pressão arterial, né? Esse é mais um dos mecanismos, beleza? Então, o peptídeo natriurético atrial, ele amplia a filtração. E o próprio nome dele já diz, né? Natriurese. O que é natriurese? É a ampliação da secreção de sódio. Então, ele amplia a filtração glomerular a partir também da ampliação da excreção de sódio. Então, o corpo passa a excretar mais sódio na urina para que esse sódio puxe mais água junto dele, né? Diminuindo o volume sanguíneo circulante, o que diminui o retorno venoso, diminui a pré-carga e diminui o débito cardíaco através do mecanismo de Frank-Starling. Fechou, pessoal? Então, mais um a título de curiosidade, né? É o PNA. O PNA faz o quê? Ele aumenta a filtração glomerular, tá bom? Deixar aqui porque é bacana, né? Vocês levarem essa informação para a tutoria. Fechou? Moço, esse traçado aqui ficou feio demais, só. Então, o PNA aumenta a filtração glomerular. Vou tirar isso aqui, beleza? PNA aumenta a filtração glomerular. Fechou, turma? Show de bola. Então, pessoal, tem outro mecanismo, que agora já é um mecanismo intrínseco ao rim, que vai contribuir para a autorregulação do fluxo sanguíneo renal, tá? Como assim? Tem duas hipóteses que vão nos afirmar, que vão nos demonstrar como que o próprio rim consegue controlar o seu fluxo sanguíneo. A primeira hipótese, pessoal, é a hipótese chamada de miogênica, né? O que a hipótese miogênica vai falar? Ela vai falar o seguinte: quando a arteríola aferente, né? Acho que eu vou até copiar esse desenho e vou trazer ele para cá. Copiar aqui, porque aí facilita para nós. Olha lá. Fala do desenho.
Vamos lá? Só um instante. Tomar um gole d'água aqui. Bebam água também, galera. Então vamos lá. Ó, o que vai estar sendo dito aqui para nós? Quando a arteríola aferente for distendida por conta de um fluxo sanguíneo alto, que está relacionado também a uma alta pressão arterial, né? Então, o alto fluxo e a alta pressão vão gerar uma distensão nas paredes da arteríola aferente. Essa distensão das paredes da arteríola aferente vão gerar uma contração, rebote e reflexa. Beleza? A gente já falou isso na aula de músculo liso, que o músculo liso da parede vascular, ele tem essa característica. Quando você distende a parede muscular lisa da vasculatura, essa vasculatura responde com a contração, constrição reflexa. E isso é uma das hipóteses que justificam a autorregulação do fluxo sanguíneo renal. Então, alta pressão e alto fluxo sanguíneo distendem a parede da arteríola aferente, gerando uma constrição reflexa que vai reduzir o fluxo sanguíneo, porque fluxo é igual a ΔP sobre R. Se você aumenta a resistência, automaticamente você reduz o fluxo sanguíneo, gerando, então, a regulação, a autorregulação do fluxo sanguíneo renal. Então, essa é uma hipótese, a hipótese miogênica. É a hipótese da constrição da arteríola aferente, reflexo ao aumento da pressão arterial, promovendo, então, a redução do fluxo sanguíneo para o interior do capilar glomerular. E se você reduz o fluxo sanguíneo, automaticamente você reduz também a taxa de filtração. Então, é assim que o rim regula, né? Foi distendida a parede da arteríola aferente, ela reduz seu lúmen, diminuindo o fluxo sanguíneo que passa por ela e, consequentemente, diminuindo também a taxa de filtração glomerular. Beleza. E a outra hipótese que justifica essa autorregulação renal é o feedback túbulo-glomerular, tá? Esse feedback túbulo-glomerular, pessoal, eu até trouxe uma imagem aqui para demonstrar ele. É um mecanismo muito interessante e que vai contar com a participação do aparelho justa-glomerular para a sua execução. Olha, resumidamente, o que acontece é, você vai ter, em uma determinada situação, um aumento do fluxo sanguíneo, né, e da taxa de filtração glomerular ocorrendo aqui no seu glomérulo. Isso, por sua vez, vai aumentar a entrega de sódio e cloro, de solutos, melhor dizendo, ao aparelho justa-glomerular, né? E onde está o aparelho justa-glomerular que nós falamos? É a união das arteríolas com a mácula densa, né? Olha lá. Essa entrega aumentada de sódio e cloro vai ser detectado pela mácula densa. A partir desse momento que a mácula densa percebe essa entrega de sódio e cloro aumentado, que ocorreu por conta que o fluxo sanguíneo renal aumentou, vai gerar a liberação de substâncias vasoativas, né? Quais são essas substâncias vasoativas? Adenosina, beleza? Óxido nítrico, prostaglandinas. Então, vão ser liberados substâncias vasoativas, adenosina e eu esqueci o nome da outra. Óxido nítrico e prostaglandina não é aqui. Óxido nítrico e prostaglandina é aqui. Eu troquei. Foca na adenosina. Então, vamos lá. Vai ocorrer aqui a liberação de substâncias vasoativas pela mácula densa. Tá? Um exemplo de uma substância vasoativa é a adenosina. Lembra que quando a gente falou sobre a regulação a curto prazo, nós falamos da adenosina e seu papel fundamental no processo de contração de uma determinada vasculatura? Aqui vai ser a mesma coisa. Ó, a mácula densa vai liberar a adenosina de maneira parácrina, tá? Adenosina parácrina, ou seja, a mácula densa está aqui, ó, mas ela não libera para que essa adenosina caia no túbulo convoluto distal, não. Ela libera essa adenosina para essa adenosina ir parar aqui,
na arteríola aferente e eferente. Beleza? Ou seja, ela libera para ser utilizado numa célula que está ao lado dela. Isso é liberação parácrina. Então, a mácula densa libera a adenosina de maneira parácrina. Essa adenosina vai parar lá na arteríola aferente, gerando aumento da resistência da arteríola aferente. Ah, entendi. Se eu estou gerando aumento da resistência da arteríola aferente, né, eu estou gerando uma contração, uma constrição do lúmen da arteríola aferente, eu estou diminuindo o fluxo sanguíneo renal que passa por ela e automaticamente diminuindo a taxa de filtração glomerular. Tá bom? Então, esse é o outro mecanismo de autorregulação do fluxo sanguíneo renal, né? Vamos recapitular? Como assim? A gente falou do miogênico. Aumento do fluxo, né, gera constrição reflexa, que diminui o fluxo, diminui a taxa de filtração. Esse é o miogênico. E o feedback tubulo-glomerular? Aumento do fluxo, vai aumentar a taxa de filtração, vai filtrar mais coisa. Se filtra mais coisa, filtra mais soluto. Se está filtrando mais soluto, esse soluto chega lá na mácula densa, é percebido por ela e ela passa a secretar substâncias vasoativas. Exemplo, a adenosina. Essa adenosina é enviada pela mácula densa à célula que está ao lado a ela, às células que estão ao lado a ela, ou seja, enviado de forma parácrina, né? E qual é a célula que está ao lado dela? São as células que formam a parede da arteríola aferente. Então, quando essa adenosina enviada pela mácula densa chega lá na arteríola aferente, né? Essa adenosina promove uma constrição, uma contração da arteríola aferente. Essa constrição, essa contração aumenta a resistência da arteríola aferente, que, por sua vez, vai diminuir o fluxo que passa pela arteríola aferente, e isso gera a redução da taxa de filtração glomerular, tá bom? Essa fórmula aqui, pessoal, nada mais é do que essa mesma fórmula que eu já mencionei para vocês aqui, tá? Q é fluxo, diferença de pressão, resistência, tá? É a mesma fórmula. Fechou? Então, aumento da resistência, diminui o fluxo. Diminui o fluxo. Diminuição do fluxo gera diminuição na TFG. Show de bola? As duas hipóteses são essas, tá? Se não tiver ficado claro, pessoal, volta o vídeo, escuta de novo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender, tá bom? Beleza. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma imagem que mostra o fluxo sanguíneo renal, né? Que também pode ser visto como uma taxa de filtração glomerular, pois eles estão diretamente relacionados, né? Diretamente proporcional, em relação a variações na pressão arterial. Percebam que, para variações na pressão arterial entre 80 e 200 milímetros de mercúrio, o fluxo sanguíneo renal é o mesmo. É o mesmo fluxo sanguíneo renal. Por que está acontecendo? Está acontecendo por conta desses fatores aqui? Não. Não está acontecendo por causa desses fatores. Por quê? Esses fatores aqui são liberados em situações de estresse. A longo prazo, né, que é para manutenção da homeostase, quem que vai estar funcionando será a autorregulação do fluxo sanguíneo renal, tá bom? Esses fatores aqui, pessoal, estão muito mais relacionados a, por exemplo, um quadro hemorrágico. Em um quadro hemorrágico, você vai ter tudo isso aqui acontecendo. Nora e EPI sendo secretada, angiotensina 2 sendo secretada, óxido nítrico e prostaglandina sendo secretada. Tudo isso vai estar acontecendo no quadro hemorrágico e tudo isso vai influenciar no fluxo sanguíneo e na taxa de filtração glomerular. Porém, em uma situação cotidiana, do dia a dia, né, a longo prazo, para manutenção da homeostase, variações da pressão arterial vão estar sendo reguladas por conta da autorregulação do fluxo sanguíneo renal, tá bom? Que ocorre por conta dessas duas hipóteses que nós mencionamos. Show de bola? Então, retomando, olha lá, o fluxo se mantém constante, né? O fluxo e a filtração, porque são diretamente proporcionais, mesmo com uma pressão variando de 80 a 200. Perceba que abaixo de 80, esse fluxo ele se torna muito diminuto, porque abaixo de 80 milímetros de mercúrio,
o rim não consegue adequar a resistência da arteriola aferente e eferente de tal forma a garantir o mesmo fluxo sanguíneo renal que ele garante acima de 80. Então, o fluxo se torna deficiente e automaticamente a filtração também se torna deficiente. Isso aqui eu já falei para vocês, olha, a determinação do fluxo plasmático renal, lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é a demonstração do princípio de Fick. Tudo que entra no rim deve sair desse rim, e no caso, tudo que entra no rim vai sair tanto pelo ureter, né, pela urina, quanto pela veia renal. Né? Para a determinação do fluxo plasmático, você utiliza um marcador, que no caso é o ácido paramino hipúrico, aqui, ó, ácido paramino hipúrico. Aí você faz o cálculo, né, de quanto que você tem, qual a concentração desse ácido paramino hipúrico no sangue, correlacionando com quanto restou na veia e quanto foi eliminado na urina, e determina o fluxo plasmático renal. Depois basta você pegar o seu resultado do fluxo plasmático renal e jogar nessa fórmula, que é fluxo sanguíneo renal é igual ao fluxo plasmático renal dividido por 1 menos o hematócrito. Assim, você descobre o fluxo sanguíneo renal, tá? Show de bola, galera! Agora nós podemos entrar no processo de filtração glomerular. Eu vou pausar essa aula e vou começar uma outra, tá bom? Aguardem aí.